É isso aí, olha, ainda em saúde vamos falar sobre úlcera. Uma ferida que pode aparecer em várias partes do organismo e não só no estômago. O que causa e como evitar aquela dorzinha se transforme, né, em úlcera é o que vamos saber agora com o gastro Flávio Egima. Boa tarde, doutor Egima, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A úlcera ela tem um fator emocional também? Na verdade, a úlcera, a gente acredita que não tem um fator emocional tão importante. Como no HPV em relação ao câncer da boca, hoje as úlceras de estômago e de duodeno particularmente têm relação muito importante com uma bactéria. Sim. Até a década de 80 se operava muita úlcera por complicações graves de sangramento ou de estenose. Hoje a gente sabe que a causa dessas úlceras, na maioria das vezes, é causada por uma bactéria que é absolutamente tratada como uma doença infecciosa. E a partir do momento que você erradica a bactéria, você evita que haja novos surtos de úlcera. É uso de antibióticos mesmo? Uso de antibióticos mesmo, né? Outra causa de úlcera são o uso de anti-inflamatórios. Então, todo medicamento e toda sintomatologia precisa ser adequadamente avaliada por um médico, ou um clínico, ou um gastroenterologista, para que as úlceras, muitas vezes, elas simulam muito um quadro de câncer de estômago. Então, você pode estar achando que está tratando uma úlcera e, na verdade, isso é uma doença mais grave. Então, precisa sempre procurar o médico para fazer uma avaliação adequada. Então, quer dizer, além do perigo da pessoa tomar um medicamento achando que está tratando e não está tratando, e pode ser uma coisa pior, aumentar, o fato dela tomar medicamentos também pode prejudicar o estômago a ponto de chegar a uma úlcera? Exatamente. Na verdade, uma das causas de úlcera é a utilização de vários medicamentos, e particularmente o pior seria o uso de anti-inflamatórios, corticoides, quer dizer, esses medicamentos utilizados de maneira inadequada podem piorar o quadro em vez de melhorar. E que não precisa de receita, né? Então, ou seja, qualquer uma pessoa... No Brasil, a gente tem essa cultura de se automedicar, inclusive medicar os outros também, né? Passar esse medicamento dos outros. Então, fica aí essa questão do alerta que você pode estar ocasionando coisas muito mais graves no seu organismo. Outra coisa, o senhor está falando a questão da úlcera, mas a gastrite, sim, ela pode ser emocional. E uma gastrite, ela pode virar uma úlcera? Então, na verdade, o fator emocional é muito importante em todo o tubo digestivo, tanto no estômago quanto na parte intestinal. O fator emocional, ela pode ser um coadjuvante, mas em geral não um fator causal de uma úlcera. Ou seja, a pessoa tem um problema, o emocional dela pode prejudicar no sentido de sentir mais dor, mas não que vá causar o problema. Exatamente. E o quadro é muito semelhante, então precisa ser adequadamente avaliado. Quer dizer, o paciente pode ter a dor, a queimação, os sintomas muito semelhantes a uma úlcera, e na verdade isso ter fatores emocionais, ter um quadro que não é exatamente de uma úlcera. Por isso que precisa em todos os pacientes avaliar adequadamente. Eu confesso para o senhor que eu tenho um problema gástrico desde os meus 21 anos. Já tomei vários remédios, alivia um pouco, mas sempre volta. Esse quadro é comum também, a pessoa que tem esse problema sempre voltar? É extremamente comum. Na verdade, hoje existem quadros que a gente chama de dispepsia funcional, que é um quadro que tem a parte emocional, tem uma série de fatores que envolvem o tubo digestivo. Isso precisa ser acompanhado, porque é o que acontece. Às vezes você acha que isso é uma alteração que já vem de longos anos e não é nada e pode ter uma doença mais grave por trás disso. Então é sempre bom avaliar adequadamente. Está acompanhando, né? Mesmo que seja comum ali, você toma remédio, ameniza um pouco, mas depois volta, é sempre importante estar acompanhando. Doutor, alimentos, eles também podem prejudicar, alguns alimentos mais ácidos, ou ele pode não causar, mas ele pode também prejudicar o tratamento? Os alimentos, alguns alimentos têm fatores importantes, em particular o uso de café, de cafeína excessiva, os temperos excessivos, carminativos, pimenta, todas essas coisas podem influenciar. Mas, na verdade, ele não é o fator principal. A gente consegue, muitas vezes, controlar e tratar adequadamente, tirando, eventualmente, uma ou outra coisa. Gordura excessiva, o café, a gente consegue fazer um acompanhamento adequado. Geralmente, uma azia, uma simples azia, ela pode indicar que existe um problema maior no estômago? Pode. Na verdade, a azia, os sintomas de refluxo, de sensação de queimação, isso pode evoluir de uma
azia, comum até algumas lesões mais graves no esôfago, desde uma esofagite, que a gente chama de esofagite, com uma úlcera, uma erosão no esôfago, até um câncer de esôfago. Então, essas alterações precisam ser avaliadas e acompanhadas adequadamente. Então, uma úlcera pode vir a virar câncer, pode virar um câncer? Então, no esôfago, ele pode, de uma esofagite, virar um câncer de esôfago. No estômago, muitas vezes, o que a gente acha que é uma úlcera pode já ser um câncer numa fase inicial. Então tem que procurar mesmo, né? É importante procurar. Exatamente. Você precisa imaginar que hoje um procedimento para fazer um diagnóstico, que é a endoscopia, ele tem risco muitíssimo baixo do ponto de vista de complicações. Além disso, hoje a gente consegue sedar o paciente adequadamente. Eu já fiz várias vezes, também é bem tranquilo. Em qualquer idade, em qualquer procedimento. Hoje a gente tem aparelhos mais delgados, mais finos, com menos traumas. Então eu acho que a endoscopia deixou de ser um grande mito para ser um procedimento que fica muito do nosso lado para fazer o diagnóstico e o tratamento. Tá bom, vou lá procurar o senhor. Muitíssimo obrigada, tá? Olá. Boa tarde.